Mas daqui a pouquinho também nós vamos continuar nessa história, mas daqui a pouquinho nós vamos entrar na história também do próprio Renato Aragão, que daí talvez possa manter a filha ali, a Juliana, né, Aragão, que hoje que é motorista de aplicativo, mora com um pai milionário, e quem está produzindo já escreveu livros, já foi premiadíssimo com o trabalho sobre os Trapalhões e tem acesso livre, principalmente sobre toda essa questão, que é o próprio Rafael Spaca, né? O Rafael Spaca, acho que foi o ano passado, quando ele veio com uma história sobre o Didi. Ali eu não concordei muito, né? E eu acho que eu fiz duras críticas, inclusive, ao próprio trabalho dele, né? Mas hoje, como eu sempre digo, eu acho que sempre existe os dois lados da história. Então existe a minha e existe a de quem a gente fala também. Então o microfone tá aberto para você, Rafael. Fique à vontade. Pô, então, obrigado. Até falei com o Thiago, né? Eu falei, poxa, teve uma vez que o Felipe falou uma questão que não foi nem uma questão pessoal, foi de interpretação mesmo, né? Quando, acho que numa coluna, um editorial seu, você falou que o documentário tinha um viés vingativo em relação ao Renato, né? E na verdade eu sou grande fã do grupo, né? Eu tenho 16 livros, desses 16, 4 são sobre os Trapalhões, vou lançar o 5º esse ano. E no mês passado eu virei mestre em comunicação defendendo uma dissertação sobre os Trapalhões. Então assim, eu sou muito fã dos caras. Acontece que o trabalho de documentário, jornalístico, você sabe muito bem disso, quando a gente começa a entrevistar as pessoas levam o documentário ou a matéria para um outro caminho, né? Então eu descobri ao longo da pesquisa muitas das lendas urbanas em relação aos Trapalhões foram ditas de uma maneira, até por conta do distanciamento histórico, né? As pessoas ficaram muito à vontade de falar. Por exemplo, a causa-morte do Zacarias, né? Tudo era muito nebuloso, ninguém falava abertamente. Eu ouvi que você disse que o Zacarias, ele era soro positivo. Ele morreu de AIDS. O Zacarias morreu de AIDS, né? O Dedé e o Didi até hoje falam que ele morreu por conta de uma... Você tem acesso, você teve acesso a boletim... o atestado de óbito. Atestado de óbito. O atestado de óbito nunca vai estar lá AIDS, né? A AIDS, ela provoca... insuficiência respiratória, enfim, uma série de coisas, e ali está muito claro que a causa-mortes do Zacarias. Fora isso, as pessoas que trabalharam com ele falam abertamente, mais até que ele era isso. gay ou ele era bissexual? Bissexual. Ele foi casado com mulheres, foi casado com uma mulher e namorou mais 2, assim, seriamente. E além disso tudo, eu entrevistei um ex-namorado do Zacarias, que foi ator por um tempo, tal. Então ele falou abertamente sobre a relação com ele. Então esse é um ponto do Zacarias. Descobri durante essa pesquisa, né, a filmagem, a diferença entre os ganhos do Renato em relação aos outros 3. Uma coisa assim super discrepante. Por quê? Porque ele... o que a gente descobre é o seguinte: ele não permitiu que os outros 3 ascendessem, né? Ele produziu os filmes. Chega um momento, em 83, quando a Veja faz uma matéria sobre o Renato Aragão, com ele na capa, colocando o grande palhaço do Brasil. São 6 páginas. Nessas 6 páginas cita Dedé, Mussum e Zacarias em uma linha só. Mas mostra que ele tinha comprado a Granja Comari, da família Gingli, tava abrindo a produtora, tal, e o pessoal fala, cara, ele tá muito, muito rico, nós estamos bem, mas tá diferente. E qual que era a diferença, assim, brutal? Além do salário na Globo, que ele era maior que os outros 3, a bilheteria do filme, ele ficava com mais de 90%. E aí o que eles falaram? Ele falou, não, mas eu financio, eu corro atrás, tal. Aí o Dedé, Mussum e Zacarias, eles tinham uma produtora chamada Demusa, que é o começo de cada nome dos 3. Ele falou, então a gente quer fazer isso também, a gente quer financiar. Renato e o Paulo Aragão, que foi o grande cabeça do Renato ali, falou, não, a gente vai fazer desse sistema. Uhum. E aí eles se separam. Uhum. Esse é um dos motivos. A Juliana Aragão, ela
Você comentou, inclusive, lá no podcast do Pedro Bexiga. Então, mas só um parênteses. Então não é por vingança, é que assim, as coisas vieram e como jornalista, e mesmo apesar de fã, eu não posso omitir as informações que chegam. Então, por que eu não vou falar que o Zacarias morreu de AIDS? Por que eu não vou falar que o Renato não foi generoso com os outros 3? Por que eu não vou contar sobre uma série de coisas? O Mussum estava bem em situação financeira quando morreu? O Mussum sempre teve bom dinheiro, deixou a família estabilizada, gastava muito, como o Dedé, tudo, mas não morreu na miséria. Os filhos dele foram super bem educados. Dos que já faleceram, qual foi que morreu no pior estado assim, financeiro? Eu acho que ninguém. O Zacarias era um cara mais introspectivo. Ele era espírita, né? Ele gostava muito de ficar em casa, de ler, de cuidar das plantas, tal. Nunca foi de esbanjar. O Mussum já era um cara que gostava mais de esbanjar, comprou lancha, tal. Mas também não morreu na miséria, né? Acontece o Dedé, que caiu e levantou várias vezes ao longo da vida, e ele já falou várias vezes disso, que não soube administrar o próprio dinheiro, né? A Juliana, você declarou lá no podcast do Pedro Bexiga que a Juliana, ela não tem praticamente ajuda ali do pai, né? Que ele escondeu ela, provavelmente por ela ser homossexual. Isso é real? A Juliana, você vê, e até agradeço a oportunidade, nessa declaração que ele deu à Folha, né, que ele, segundo a esposa, ele ditou as respostas, e assim, eu lancei um livro sobre os Trapalhões, tem 800 páginas, chama Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar. Eu li 4.000 matérias a respeito dos Trapalhões, então eu li todas as entrevistas do Dedé, do Renato, do Mussum e do Zacarias. Aquilo que o Renato falou para a Folha, não foi o Renato que disse para a Folha. O Renato nunca fez uma conexão entre o signo dele e a personalidade dele. Coisa que fala sobre redes sociais, uma série de coisas. Ele não falou aquilo. Aquilo ele não disse. Mas mesmo assim, aquela matéria, não sei se pela assessoria de imprensa ou com o advogado, corrobora tudo o que eu falei, por incrível que pareça. O que eu disse? Que a Juliana Aragão era motorista de Uber. Ele fala que ela é, certo? Que ela fez vaquinha. Eles falaram assim, eu não sabia. Peraí, se ele se dá bem com a filha, como que ele não sabe se ela tá precisando de um remédio para asma, se tá precisando consertar o ar-condicionado do carro? Eles não se falam? Então ele tá ali já falando explicitamente que não. Ela é assediada moralmente pela Lilian Aragão. A grande vilã dessa história chama-se Lilian Aragão. Essa mulher é o cão. O cão. Ela... Eu não sei se esse é o termo, porque hoje tudo que a gente fala tem que tomar muito cuidado, né? Não, mas tudo bem. Mas ela assim, ela faz... ela faz... Fala, ela é o dog, assim, tipo... É o quê? O dog. Não, o cão. Ela é o cão. Não, o termo que eu quero falar agora. Entendi. Que ela faz magia negra com todas as pessoas que ela quer tirar do caminho para prejudicar. Ela já fez isso, inclusive comigo, com outras pessoas que já falaram a respeito dela ou do Renato. Fez isso com a Juliana Aragão. Ela chega e fala pra Juliana. A Juliana foi o seguinte, ela morava com a Marta Rangel, que era a primeira esposa do Renato. Morou lá nos Estados Unidos. Aí ela volta pro Brasil e tem uma filha chamada Júlia. Essa filha tem um imbróglio ali entre a Juliana e o marido dela. A Lilian e o Renato resolvem o imbróglio que ela tem e a Juliana fica com a filha. Aí ela passa a falar pra Juliana Aragão, falando assim, ó, você só tá com a sua filha porque eu te ajudei. Ó, você depende da gente, você não serve pra nada, você é uma porcaria, você é imprestável. Fica falando isso pra ela sistematicamente, ao ponto de chegar e tentar interditar a menina. Interditar como filha? Como pessoa incapaz. Que não consegue dar conta das coisas, entendeu? Vivendo dentro da casa. E isso, inclusive a Lívia Aragão, que é a filha deles, faz a mesma coisa com ela. Você vê que eles moram, ou moravam, agora ele fala que não mora mais. Então no são mesmo dois teto, cães, é isso? Sim, né? Sim. Assim, Entendi. em relação a isso, claro que sim.
Eu acho que eu acho que não é uma postura de pai, de mãe ou de madrasta, né? Você não pode fazer isso com ninguém, assediar moralmente, né? A gente tá falando aqui de assédio, agora há pouco. Então, eles fazem isso, mas tudo isso tem uma mentora intelectual, que é essa moça aí. Que Quem posa é essa de... moça? A Lilian Aragão. A Lilian Aragão. Eu tô vendo aqui, né? Que tá atrás de você, tá bom. A Lilian Aragão. A Lilian Aragão. Que ela posa de... E você sabe muito bem disso, meio artístico, que o pessoal é o que é na frente da tela e o que é por trás, né? Então ela sabota muito a família. Eu chamo de primeira família do Renato, que é essa que foi casada com a Marta, que são os filhos da Marta Rangel. Que eu falo que eles são filhos órfãos de pai vivo. Porque ela simplesmente afastou essa primeira família, ela manipula, dizendo assim... Ele tem filhos com a primeira esposa? Com a Marta, sim, 4. Ah, os 4 são da Marta? Não só a Juliana? Não, só a Lívia que não. A Lívia é dela. Então e aonde todos estão são... esses filhos? Estão por aí. Cada um faz uma coisa, tal. Mas assim, tem pouco acesso. Nem todos foram... Ele fez aniversário 90 anos em janeiro. Nem todos foram no aniversário dele. Então você vê que a família é uma família hoje desestruturada, muito em razão das coisas que a Lilian constrói e manipula. Essa foto que ela colocou lá na Folha de São Paulo é uma foto antiga, não é uma foto recente. Ela quis manipular, dizendo, todo mundo aqui tá com o Renato, mas não foi feita na semana passada. É uma foto antiga que ela tá dizendo assim, estamos aqui unidos, mas é uma foto mentirosa, não é uma foto recente, né? E outra, ninguém suporta ela. O apelido da Lilian Aragão, para quem trabalha com ela, isso ela faz com os funcionários da casa, com as pessoas que estão... na parte periférica ali da família Aragão e com a primeira família do Renato, o apelido dessa mulher chama Demônia, pra você ter uma ideia do nível que ela é. Pesado, né? Pesado, mas essa é a característica dela. Titi. Essa história do doutor Renato, enfim, parte por conta da Lilian também? Começa com ela. Se você for ver quando começou essa história, começa quando ela entra na vida dele. Então você acha que ela... Ela que fala, por exemplo, ela é a dona da casa, certo? Então o Renato mora numa mansão e nessa mansão tem uma equipe, que tem que ter cozinheira, tem que ter chefe de segurança, uma série de coisas. Então quando ela contrata alguém... Ela gosta de comer, né? Ela fala assim, se você for falar com ele, não é Didi. Não é. É Dr. Renato. Dr. Renato. E aí o que acontece? Essa história, ela extrapolou os muros da casa. Então foi ela que elaborou isso. E uma outra coisa, você vê que ela não desmentiu. Eu falei que ela deu um calote na Juliana. Do apartamento. Você vê que na Folha de São Paulo ele não menciona isso, né? E ele disse que ela não mora mais com ele, e sim a neta, né? A filha dela, né? A informação que eu tenho é que ela mora. Até quando eu falei com o Pedro Bexiga, ela morava lá. Então quer dizer, já mudaram ela. Já não sei. Ele disse que não mora lá. Mas de fato, ele não falou nessa matéria do calote do apartamento, não falou dessa questão se ela faz ou não magia negra, prejudicando as pessoas. Uma série de coisas que eu falei ali, ele não tocou. Agora, ele confirma que ela é Uber, né? Falou ele disse da que ela gosta muito de animais, e ela era Uber Pet. Não, o absurdo é que ele falou assim, justificou. Como ela gosta de dirigir, ela foi trabalhar como Uber. Você acha que entra isso? Então, eu gosto de dirigir, eu vou ser motorista. Tudo bem, ela gosta de... Por que ela não foi ser motorista, então, do próprio pai? Chofer? Mas... Sim, não, mas você trabalhar com Renato, por favor, hein? doutor Renato. Mas entra, você acha que assim, você consegue entender, falar assim, que ela gosta tanto de dirigir, que ela foi trabalhar como Uber, que a gente sabe, uma profissão arriscada, porque você não sabe quem tá entrando no seu carro, pra onde vai ser a corrida. Você acha que ela faz isso por hobby? Ele deu a entender que ela faz isso por hobby. Como ela gosta de dirigir, ela foi ser motorista de Uber. Então, assim, são coisas que foram ditas na matéria. E, assim, a Folha errou porque ela tinha que ter me ouvido para fazer o contraponto. E não me deram essa oportunidade. E eu agradeço vocês por ter essa oportunidade de falar, assim. Tudo, do começo ao fim, é uma tremenda
cascata, sabe? Daí vem falar do Dedé. Cara, assim, a Lilian detesta o Dedé. Eu já falei isso várias vezes. Ela atrasava o pagamento do plano de saúde dele pra ele ligar pra ela, pra se humilhar. Falar, você atrasou meu pagamento aqui do plano de saúde. Gente. Ah, tá bom, vou fazer. Lá atrás, cara, lá atrás. Só deixando claro, olha, pessoal, que qualquer parte pode também entrar em contato com a gente também, que a gente abre os microfones aqui, pode ficar à vontade também, caso vocês queiram falar, tá? Óbvio que a produção procura, nós procuramos, enfim, ninguém se manifestou até agora, então o Rafael tá aqui, se prontificou, veio, tá falando, tá, enfim, bom. Ia ser eu bom. quero que você continue. Olha, Nani Maria tá dizendo o seguinte: Felipe, conheço muito bem a família porque tive o desprazer de Uber com eles, né? Pergunta pra ele do futebol que ele fazia toda sexta-feira no antigo terreno do condomínio Malibu. Ele quem? O Didi? Isso é história, eu não sei do futebol. Então ele não sabe. Fala, Má. Eu queria saber, os outros irmãos da Juliana, como que eles veem toda essa história? Então, eu não tenho contato com eles, as minhas fontes são outras, mas eu sei que o que eu posso afirmar categoricamente é que ninguém gosta da Lilian, né? A Lilian foi a responsável, lógico. O Renato tem muita responsabilidade de aceitar essa manipulação, esse jogo mental dela, tudo. Mas ninguém se dá com ela. E a família como eu disse, são órfãos de pai vivo. Uhum. É que pra mim o que parece que a filha só é a Lívia, né? Então, é isso. Por isso que eu falo. Você vê que tem quase todo mundo acha o que você acha. Porque é ela que aparece, é ela que é visibilizada, é ela que é acarinhada, com vídeos, quando vai no Teleton, ela foi. Quando vai no Hulk, ela foi. Parece um boneco, né? Mas os outros filhos pouco aparecem, né? Ali em segundo plano, ou às vezes nem dão entrevista. Então ela oculta essa primeira família, né? Mona. Rafael, eu vi um outro trecho da entrevista que me chamou muito a atenção. Até essa história do Didi pegou muita gente de surpresa, mas algumas pessoas não. Mas essa parte me chamou muita atenção sobre o filme Arca de Noé. Assim. Que eles tinham se separado, e daí parece que o Didi falou: não, no lugar do Dedé coloca um burro, no lugar do Mussum coloca um macaco, no lugar do Zacarias coloca um viado. Isso. E eu fui ver os comentários sobre essa parte da entrevista, e muitas pessoas falaram: isso não é surpresa, por quê? Porque o Didi ligou as câmeras, ele é uma coisa, desligou as câmeras, ele é o Dr. Renato. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse trecho? Foi nessa época da separação, né, por conta dessa matéria da revista Veja. Aí o roteiro estava praticamente pronto, ia ser Os Trapalhões na Arca de Noé. Dedé, Mussum e Zacarias se separam e fazem um filme chamado Atrapalhando a SWAT. E aí o Renato fala: cara, o roteiro tá pronto, são 4 personagens, o que eu faço, né? Quem pergunta isso é o Vitor Lustosa, pergunta isso pro Renato, que é o roteirista do filme. Daí o Renato falou: não tem problema, no lugar do Dedé você coloca um cachorro, no lugar do Mussum você coloca um macaco, e no lugar do Zacarias você coloca um viado. Isso tá gravado, isso tá no meu... Vai estar no documentário. Como é que é? O roteirista do filme, chamado Vitor Lustosa, que fala isso. E você vê que eu dou nomes, eu falo tudo. Ah, e então isso não vai foi vir ele. ao ar ainda? Não foi o Renato. Foi o Renato que falou pro roteirista. O roteirista pergunta, o que eu faço Entendi. com o roteiro que são 4 personagens? Aí o Renato dá a solução pra ele. Entendi. Fala, no lugar do Mussum o macaco, no lugar do Zacarias o viado e no lugar do Dedé o cachorro. O Que Renato que ilusiona, fala. um preconceito, né? Se Total. a gente bem entende, a gente entende por Qual que que é desses animais. Qual isso, que é a analogia? metáfora, Qual que é a isso. analogia? O Renato, ele é arrogante? Cara, assim, as informações que Você a já gente esteve tem, com eu ele? já tive. Uma vez ele me atendeu super bem. Me deu uma entrevista maravilhosa pro meu primeiro livro. E aí, mas a maioria das informações que a gente tem, né, dele como fora da tela, nos bastidores, sempre é uma imagem muito, muito ruim, assim, de extrato, de não ser muito legal com os fãs, né? Isso é o que a gente mais lê e escuta das pessoas. Uhum.
Você chegou a comentar numa entrevista que quando você começou a escrever algo do tipo, você tentou contato com eles. Por que eles não quiseram falar com você? Do documentário? Documentário, Cara, o documentário foi o seguinte, é muito simples. Eles quem? Não Lilian. quiseram, A Lilian chegou a criar um eles Instagram, não foi? Eles não, morreram 2, mas você diz o Dedé e o... claro. Na verdade, o que acontece foi o seguinte. Quando eu vou lá, em 2016, na casa dele, pro meu primeiro livro, ele me recebe super bem e fala, Renato, cara, o tema é vasto, eu quero fazer mais coisas sobre os Trapalhões. Tanto é que eu fiz. Só que no ano seguinte, ele lança a biografia dele. E a Folha de São Paulo me convida para fazer a resenha da biografia dele. E eu escrevo que a biografia dele é ruim, porque ele escondeu muita coisa. Eu falei, essa biografia não é uma biografia. E aí ele fica chateado comigo, e aí rompe completamente relações e a chance de eu fazer qualquer outro contato com ele, né? Ele tem isso de ser um cara que, tipo, se você falou mal dele uma vez, esquece. E aí eu lanço mais um livro, e em 2018 eu começo a produzir o documentário. E mando, que era a única forma que eu tinha, um e-mail para a secretária dele, chamada Graziele. Falou, Graziele, eu tô fazendo um documentário e tal, eu quero entrevistar o Renato. Não respondem. Aí eu tô filmando, cara. Eu entrevistei o Pelé, entrevistei a Angélica, entrevistei Ney Matogrosso, entrevistei uma galera. E aí eu vou avisando, falo, eu quero entrevistar o Renato, o documentário. E aí quando ela vê que o documentário tá, tipo, ganhando corpo, fala, o cara tá entrevistando uma galera muito boa, tal, não sei o quê. Ela manda um e-mail falando assim, você não pode fazer um documentário sobre os Trapalhões. Daí eu respondo, falei, mas por quê? Falei, não responde. Aí começa... Quem mandou o e-mail? A secretária? A secretária, a Lília, nem lembro. E aí, enfim, começa nesses programas vespertinos a falar do documentário. Até que um dia o advogado dele liga no celular. Fala, eu quero todas as entrevistas, eu quero todas as fitas. Eu falei, pra quê? Pra fazer o que você tá fazendo comigo? Querer me intimidar? Censura. Não, ele tava te coagindo. Exato. Eu falei, você quer fazer isso com os caras? Eu falei, não. E aí, como eu não recuei, ao contrário, eu fui pra cima, eles pararam e viram que eu não tinha medo e tal, e então aí a espera de tocar e vamos ver o que eles vão fazer quando o documentário lançar. E o documentário vai sair? Eu quero, então, o que eu tô buscando agora é investidores, porque eu fiz tudo na raça, né? Eu mesmo financei todas as gravações, as idas ao Rio e tal. Eu não tinha feito cinema até então eu não sabia que era um custo tão elevado de edição, de matéria, essas imagens de acervo, né? Por que você não joga no Brasil Paralelo? Então, eu recebi aí um contato deles, a gente tô aguardando uma resposta deles. Eu sei que, assim, depois desse episódio, muita gente tá falando que quer investir, que quer ver o documentário. Eu falo que é o documentário mais aguardado e mais falado da história do cinema nacional, e isso sem modéstia, porque você não tem paralelo. O documentário não existe. Eu tô Como aqui, chama o documentário? Chama Atrapalhada Sem Fim. Que é disso, né? Porque a vida é cheia de nuances, né? Então, ela tem coisas boas e tem coisas ruins de todo mundo. O que é humano e o que é saudável. E a minha história é justamente humanizar os Trapalhões. Não é um documentário chapa branca. É um documentário jornalístico. Eu amo os Trapalhões, repito. Mas você humaniza os Trapalhões, trazendo todas essas informações. Eu acho que isso é humanizar, sabia? Você falando que a Lilian é o cão, enfim. Não, isso não tá no documentário. Isso não tá no documentário. Tá bem humanizado, não tá? Não tá. Não, ela não faz parte do documentário. É que essa história da Juliana veio por conta do Pedro Bexiga, lá do Salada e tal, que eu falei, cara, que coisa maluca, né? Esse tipo de que é o quê? É o paradoxo. Ele foi, né? O grande cara do Criança Esperança, embaixador da Unicef e tal, mas assim, no próprio teto Ô, Rafa, tem você uma sabe. filha com
Você se decepcionou passando veneno. quando você descobriu toda a história por trás? Você se decepcionou por ser fã? Não, então é isso. Eu acho que isso aproxima, isso é humanizar, entendeu? Por mais que o Felipe tenha brincado com essa situação, mas eu vejo isso. Eu acho que é uma coisa humana. Todo mundo erra e todo mundo comete falhas. Então, se você faz uma coisa muito chata. Por isso que eu falei mal do livro dele, Claro. da biografia. Porque quando eu li, eu tive que olhar na capa pra ver se eu não tava lendo a biografia de Jesus Cristo. Até porque ele não tava lógico, falando, não tinha um defeito no livro. Sim. Daí, Então- daí não é biografia, né? É uma agiografia. Aí é publicidade. né? Exato. Então, quando você mostra essas derrapadas, tudo, você vê esses documentários gringos, mostra e humaniza os artistas, né? Você vê que tem uma série de coisas, as pessoas mostram as suas fragilidades, as suas virtudes. Isso é uma coisa o quê? Que você cria uma conexão com aquele objeto de estudo. E a ideia é justamente isso, né? Se você mostrar a briga deles, como eles se desentenderam, não é que tudo foram flores. A vida é cheia de Altos e baixos. altos e baixos, né? De reviravoltas, de... Desafios. Uma montanha russa. Cara, isso é o gostoso da vida, né? Às vezes você tá em queda, depois no outro dia você tá melhor. Isso é o Um grande dia você não barato. tem nada, no outro dia você ganha na Mega Sena. Exato, não é? É O louco que isso. chamou muita atenção, eu acho que foi isso. Muitos comentários sobre ele ser embaixador, criança esperança, mas e dentro de casa? O que tá Exato, acontecendo? esse é o paradoxo. Então a ideia de falar disso, primeiro, o que me motivou foi que quando a revista Caras publicou uma matéria paga pela Lilian, que ela fala assim que quando casou com o Renato, ela fica rindo. Quando casou com o Renato abriu mão de todo o patrimônio Mas e a deixou Caras- pra Marta. Mas a Caras não O- cobra, hein? E aí ela deixou o patrimônio pra Marta e fez ela e o Renato fizeram Uma nova história. uma nova história, tal. Mas assim, se você olhar tudo, não foi isso. O Renato deixou uma boa herança para Marta, que distribuiu entre os filhos, mas não ficou zerado. Então aí ela conta uma fábula de uma história de amor, tal, como essas princesas da Disney, o que não é verdade, entendeu? Então a Lilian, ela mente como respira. E aí você vai falando essas coisas, tal, justamente para mostrar o contraponto. Porque não dá para ficar... Eu acho que o dever da imprensa é sempre ouvir o outro lado e não comprar tudo que a pessoa fala. Você tem que, por exemplo, né, como eu repito, o que a Folha fez, de só ouvir a assessoria de imprensa do Renato, né, se passando pelo Renato, era ter esse contraponto, falar comigo e falar, e aí? Ele falou isso, é verdade? Né? Se bem que o que ele falou... Tudo que eu disse, eles não desmentiram. Eu dei risada, não pelo porque que eu você sou tá engraçado. falando. Não, é porque a imagem que você tá falando da Lilian, muitos comentários tem nas postagens sobre o caso. Tanto que falam assim, Renato, se você está vivendo num cárcere No próprio privado, vídeo. faça um sinal. Brincam com o próprio TikTok vídeo. dele. Então a tua visão é de muitas outras pessoas também que fazem É esse que ela cria comentário essa sobre fábula. Ela cria essa fábula. A história é o seguinte. Dá tempo ainda, né? Tá. O que acontece é o A gente seguinte. começou um pouco atrasado, vamos estender só mais um pouquinho. Que para contar como eles se conheceram. Ela era modelo, fazia bicos de modelo. E a irmã dela, que ela não segue, que ela brigou com a irmã dela e acusou ela de roubo da produtora do Renato. Eu tô apontando pra cá, mas eu achando que tá mostrando a imagem aqui. Tá tudo bem. Ela ajudava a irmã na cantina da Associação Atlética Banco do Brasil. E o Renato foi fazer um show lá. O que acontecia muito? Igual nessas bandas de rock e tal. Os caras estão tocando e tal, vê uma menina bonita, fala com o produtor, fala, vai lá, leva no camarim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele viu a Lilian, se encantou por ela e tal, e começa a ter uma relação, ele ainda casado com a Marta. Né? E aí, por um tempo, ele fica escondendo ela da imprensa e do público. E começa depois a não esconder. O Mussum e o Dedé começam a brincar com ele, porque não sei se você vai lembrar, na época dos Trapalhões, teve uma época dos Trapalhões que tinha a plateia ali.
Você lembra disso? Quase no final, fase final. Que eles faziam lá no Teatro Fênix. Sei. Tinha uma lembro. plateia ali. E aí a Lilian ficava às vezes lá. E o Mussum e o Dedé brincavam com o Renato, chamando ele de paulista. Por quê? Porque ela é de São Paulo. Então eles já sabiam. Inclusive o Mussum uma vez bateu boca com ela. Falou, meu, eu sei de onde você veio, tal, você é oportunista, tal. E ela quis tirar o Mussum da convivência com o Renato. Enfim. E aí o Renato filmava, né? Ele fez, por exemplo, um filme chamado Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Teve uma filmagem em Manaus. Ele levou a Marta e escondeu a Lilian num barco. Qual que é o nome daqueles barcos que fica... As pessoas que dormem lá naqueles... Sabe qual que é? Sei lá, Batomuxo. Batomuxo é o fundo. Não. Mas enfim. E aí ele deu um perdido na Marta. A Marta volta pro Rio e ela aparece. Então ela era a amante. Então essa história que ela falou, a gente se conheceu, se apaixonou, tal. Não. Ela que provocou toda essa celeuma na família, tal. Ela não quer falar isso. E assim, nada contra, e não é um julgamento moral, faz parte você se apaixonar e ter aquela coisa mercurial de você chega e, puta, me apaixonei e tal, acontece. Mas ela esconde esse fato também, de ser amante do Renato e tudo. Então assim, a história dela é uma história cheia de... Pode falar, acho que o documentário vai ser mais legal da Lilian. Você podia financiar. Faz um paralelo. Ele podia financiar, né? Você deveria fazer um sobre a Lilian, né? Ia ser mais legal também. Já tá aqui, ó. Tudo que eu tô falando aqui já viram no Você já sofreu ameaça, enfim, processo por parte deles, não? Ameaça só essa que eu te falei do advogado Tá. que pediu as fitas. Processo. Cara, não, né? Isso você vê, né? Se eu tivesse mentindo, o que você acha? Que ela ia me processar? Ela processou vários caras, né? Processou Rafinha Bastos por ter feito essa piada que você falou quem que foi que falou? Fazer do um cárcere. sinal. Faz o sinal, tal, né? Do TikTok. Cara, ela processou um monte de gente. Não me processou. Bom, olha, Foi ótimo, infelizmente não, o programa foi incrível. Maravilhoso. Infelizmente nós não temos mais tempo.